Sexta-feira, você tem algum compromisso? Olha, largue tudo que você tiver. Dá um pulinho na Biblioteca Monteiro Lobato, na rua Jurubatuba, com a Dr. Flacker. Há quanto tempo você não comparece nessa biblioteca? Dá um pulinho lá, 7 horas da noite. Vocês vão receber, vocês vão ter a oportunidade de receber um livro maravilhoso do Ricardo Cries, que é o nosso convidado de hoje do Memória na TV. Jornalista, escritor, ligadíssimo às coisas do grande ABC. Ele está lançando As Meigas de La Corunha, romance e magia ao som de Elton John. Ricardo, já começa explicando. Ele vai estar lá? Olha, bem que eu gostaria, viu? É o meu sonho, né? Um dia conhecê-lo pessoalmente, né? Tá. E, na verdade, assim, eu sou super fã do Elton John desde pequeno, desde que eu tinha 8 anos, eu escutei a primeira vez uma música dele no rádio, que chama Goodbye Yellow Brick Road, que é a minha favorita. E, sei lá, desde aquela época eu acompanho a carreira dele, fui em todos os shows dele no Brasil, né, todos em São Paulo, os que não foram em São Paulo eu acompanhei ao vivo, pela televisão, aqui, que passa no Brasil, né? E eu sou super fã dele. E aí é uma das minhas paixões, a música do Elton John. E aí eu resolvi fazer um livro, colocando essa minha paixão no livro. Tá. Né? E aí vem As Meigas La Corunha, romance e magia ao som de Elton John. Porque assim, cada capítulo, esse livro aqui é o que eu falo, é um livro musical. Né? Um livro musicado. Né? O ideal seria você ouvir cada capítulo com uma música do Elton John. Porque cada capítulo é uma música dele, é inspirado numa música dele. E é um romance. E é um romance juvenil, né? O meu terceiro romance juvenil. Eu estou, acho que, encerrando minha trilogia de romances juvenis. Depois eu quero partir para outros projetos, né? E eu também acho que eu esgotei um pouco as minhas paixões, assim, da juventude, né? Que todas essas paixões eu coloquei em livros, né? E agora com Elton John eu estou encerrando essa trilogia. E, como eu te falei, cada capítulo é inspirado numa música dele. Então o ideal seria realmente você, né, além de ler o livro, tá ouvindo a música ao mesmo tempo. Porque hoje é fácil, você acessa a internet e está lá o Elton John. Sim, tá no YouTube. Bom, a primeira parte, né? você explicou. A segunda parte, quem são as Meigas de La Corunha? Ah, tá. Então, As Meigas de La Corunha é uma referência... É que assim, o problema é o seguinte, se eu falar muito, vou contar o livro, Não, né? Dá uma dica. Vamos lá, dicas. Bom, La Corunha é uma cidade da Espanha. Perfeito. Tá? É uma cidade da Espanha, famosa, acho que no Brasil, ficou famosa no Brasil nos anos 90, anos 2000, por conta de um time de futebol, que é o Deportivo La Corunha, que foi um time que cresceu na Espanha por meio de jogadores brasileiros, principalmente o Bebeto e o Mauro Silva, que foram jogar lá em 93, depois foram tetracampeões mundiais em 94, né? O Mauro Silva, que nasceu no Riacho Grande. Exatamente, que é daqui de São Bernardo, né? E que hoje é dirigente da Federação Paulista de Futebol. Isso, ele mesmo, Mauro Silva. E o Mauro Silva, aliás, encerrou a carreira no Deportivo La Corunha. Ele é muito querido lá. O Bebeto não, voltou para o Brasil mais cedo, né? Ele jogou em outros times, mas o Mauro Silva não. Ele chegou lá em 93 e jogou com o Deportivo muito tempo. Foi campeão espanhol em 2000 com o Deportivo. Né? Participou também da conquista de 2002 da Copa da Espanha, que pode parecer, é como se fosse a Copa do Brasil, mas lá essa Copa da Espanha de 2002 foi muito importante, que era o ano do centenário do Real Madrid. E o Real Madrid jogou em casa a final com o Deportivo, os dois chegaram na final, jogou em casa no Santiago Bernabéu, o Deportivo foi campeão, ganhando 2-1, e o Mauro Silva estava nesse jogo. Legal. Né? Foi um jogo realmente memorável para o Deportivo por conta de todas as histórias, né? É como a derrota do Brasil na Copa de 50 no Uruguai. Para o Real Madrid foi mais ou menos a mesma coisa. Perder em casa no ano do centenário e o Real Madrid tinha um timaço, né? Então o Deportivo La Corunha ficou conhecido no Brasil por conta desses jogadores. Depois foram jogar outros jogadores lá, como brasileiros como Donato, o Djalminha, né? Que também foi bem famoso. Hoje é comentarista do Sport TV, o Djalminha, né? E Mazinho também jogou lá, outro jogador. O filho do Mazinho também, não sei se jogou lá, mas o filho do Mazinho depois jogou futebol, né? E La Corunha fica na Galícia. E a Galícia é a região mais feiticeira da Espanha. Né? Inclusive tem aquela frase, né, espanhola, né? Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay.
Na verdade, essa frase é galega. Né? A Galícia é uma das regiões da Espanha que tem grande autonomia, assim como Catalunha e o País Basco, né? São regiões que têm língua própria. Né? Na Espanha são 4 línguas próprias. Né? Então é uma região que vem daí essa história, né? Das bruxas. Né? E esse cenário está no seu livro? Está no meu livro, exatamente. Está na capa do livro aqui, o cenário com as bruxinhas, né? E por isso que eu falo de romance e magia, porque tem muita magia, mas não magia do tipo Harry Potter, né? Uma magia possível, uma magia de crenças, uma magia que mexe com o imaginário da pessoa, que mexe com a crença dela. E né? por que um romance... Coisas que são passadas de geração para geração. E por que né? um romance juvenil? Por que você juvenil porque caracteriza assim, como juvenil? Ele começa, na verdade, assim, o livro ele trata muito de bullying. Né? Então a primeira coisa do livro é o bullying, né? Que é um tema bem comum hoje em dia, né? Especialmente com o advento da internet, das redes sociais. Né? Então a escola deve ler esse livro. Eu gostaria, porque assim, fala de bullying, bullying assim, é um menino e uma menina, né? Cada um com uma trajetória de vida. Né? Eles têm uma trajetória parecida, mas eles não se conhecem. Eles moram perto um do outro, mas não se conhecem. E o livro vai contando a trajetória deles, né? Especialmente em relação à trajetória escolar do bullying e também o relacionamento dele com os pais e com os irmãos. Porque eles também têm problemas de relacionamento com os pais e com os irmãos. Isso é uma coisa muito comum nos jovens de hoje em dia. Né? Muitos jovens têm bloqueios, né? Não consegue se relacionar bem com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, ou também não se consegue se relacionar bem com o irmão. Né? E esse livro trata muito dessas coisas aí. E ao mesmo tempo, eles vão convergindo para alguns lugares. Né? E aí vai entrando a coisa do encanto, da magia. Né? Há alguns anos antes, com a sua memória ligadíssima a Eti Lauro Gomes. Sim, outra das minhas paixões. Você escreveu Jovens Mortos. Isso, foi em 1999 esse livro. Já? 20 anos. Você que Inclusive você me entrevistou lá na Eti. Você está na capa? Olha, essa é uma coisa muito engraçada, porque quando esse livro aqui eu vi só no dia do lançamento. A editora saiu pela editora Melhoramentos, 99, né? E só no dia do lançamento que eu fui ver a capa, realmente, ter o livro na mão, né? E quando eu vi aqui, eu falei, caramba, mas parece... Sou eu! Parece muito comigo. E engraçado que o rapaz que fez a ilustração, ele não me conhecia. Mas tinha uma foto, alguma coisa? Não tinha nada. Foi uma coincidência? Ele leu o livro e acho que imaginou os jovens aqui da Eti na época. Será que né? tem alguma coisa a ver com a magia do terceiro livro da trilogia que você lançaria tantos anos depois? 20 anos depois, pode ser, Edmir. Aí realmente... Foi legal a primeira experiência, né? Foi muito Olha, bacana. eu li esse livro, é demais. Eu li também, além de tudo, escritor, jornalista e técnico jogador de xadrez. Isso. Estudou na Eti. Estudei na Eti, Lauro Gomes. Jogou e joga tênis e divulga o xadrez. E divulga o xadrez de São Bernardo. Provavelmente teremos alguma coisa sobre a história do xadrez no ABC futuramente. Sim, esse é o meu próximo projeto. E está aqui, o Herói dos Tabuleiros. Outra coisa linda. Esse aqui, o Herói dos Tabuleiros, realmente foi... esse aqui eu acho que foi Bom, acho que foi não. Assim, em comparação com o primeiro livro, eu evolui muito como escritor, né? O Herói dos Tabuleiros, ele fala de xadrez. É um brasileiro que disputa o título mundial contra um russo, né? O russo é o campeão mundial e, na verdade, assim, às vezes as pessoas podem falar, poxa, mas eu não sei jogar xadrez, não gosto de xadrez, não gosto de nada disso. Tudo bem, se você gostar de ler, você vai gostar de ler o Herói dos Tabuleiros, porque, na verdade, eu conto os bastidores dessa disputa. Né? Uma disputa que acontece em Moscou, depois eles vão para Buenos Aires, depois vão para Barcelona. Né? Enquanto nessas trajetórias acontecem muitas coisas, né? Às vezes a pessoa pensa que uma competição é decidida só dentro do tabuleiro, ou dentro de uma quadra de vôlei, ou dentro de um campo de futebol. Às vezes tem muita coisa que acontece fora que a gente não sabe, né? Que você fala, caramba, mas tal jogador não está jogando nada, o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa antes? Os bastidores. Os bastidores da coisa. Né? E fala muito sobre ética nesse livro, né? E ética e esporte de alto rendimento, quer dizer, até que ponto as coisas
Essas Que duas legal, coisas andam Ricardo, que juntas coisa ou boa, não. Que coisa boa. Né? O ideal... E assim, uma tem coisa que não sei se só para os nossos telespectadores ficarem sabendo, né? O Herói dos Tabuleiros foi um livro premiado. Né? Ele ganhou um selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Esse livro foi lançado em 2010 e ganhou esse selo. Concorreu ao prêmio de melhor livro de Infanto Juvenil, não ganhou, mas estava entre os finalistas. Né? Agora, o grande lance para mim, a coisa que ficou mais bacana para mim do Herói dos Tabuleiros é que as pessoas que escolheram o meu livro, né, como finalista, né, elas não me conhecem. Né? São pessoas do Brasil inteiro que escolheram o meu livro sem me conhecer. Então é diferente. Lógico, eu sei que você, quando fala do meu livro, você fala bem, você fala com sinceridade, mas é diferente uma pessoa que me conhece falar bem. Ô, Ricardo, você escreveu bem, né? Do que uma pessoa que realmente não me conhece. Esses dois primeiros estão esgotados? O primeiro está esgotado, saiu pela Melhoramentos, está esgotado, né? E o segundo? Você acha em sebo. O segundo não, tá pela FTD. Leva na sexta-feira. Aonde? No lançamento. Na sexta-feira? Vai ter gente interessada. Posso levar o Herói dos Tabuleiros. Leve sim. O outro não, o outro só está em sebo e assim, eu tenho alguns exemplares comigo que eu guardo com muito carinho, porque não tem mais jeito. Mas o Herói dos Tabuleiros não, ainda está na livraria, está na editora, né? Está à disposição de quem quiser. Vamos fazer o serviço direitinho, olha. Vamos lá. Esse programa está entrando no ar na quinta-feira, dia 23 de outubro. 24. Na quinta-feira, dia 24. Certo. E vai ser lançado no dia 25, às 19 horas, na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Onde você frequentou, Jorge? Eu frequentei um pouco lá, não muito. Porque você não era de São Bernardo? Eu era de São Bernardo, sempre fui. Onde você frequentava? Biblioteca, não frequentava não, viu, Ademir? Eu jogava xadrez. Ah, tá. Na Biblioteca Monteiro Lobato tinha xadrez também. Muita gente do xadrez começou jogando lá, tá? Mas eu mesmo comecei a jogar xadrez ali do lado da minha casa, que eu morava no Baeta, na Avenida Getúlio Vargas, e bem do lado da minha casa, tipo, sai da minha casa, 2, o terceiro prédio era a sede do xadrez de São Bernardo na época. E eu comecei a jogar lá em 1975. Qual foi o seu primeiro ídolo do xadrez? Olha, acho que foi o Mequinho mesmo, né? Mequinho. Foi o grande brasileiro que disputou. E aqui de São Bernardo? De São Bernardo, aí os grandes mitos da cidade, que é o Edson Eto e o Paulo Giusti. Né? O Edson Eto foi o primeiro grande mito da cidade. Eu tinha 10 anos, eu falava, nossa, vou jogar com o Eto. Né? Quer dizer, já perdi, né? E realmente ele era uma coisa, ele era um jogador bem mais forte que os demais, um jogador que na época dele fez história, nos anos 70. Depois veio o Paulo Giusti, nos anos 80, que é um outro grande jogador. Giusti é aquela família antiga de São Bernardo? Isso, ele mora na Rua Municipal até hoje. Né? Aliás, você também mora ali, né? Então, ele mora um pouquinho mais para cima. Os Giusti tinham colônia na Santa Terezinha, depois fábrica de móveis. A mãe dele era ela é dona do Bazar Olga, a dona Lídia. Perfeito, bateu. A mãe do Paulo Giusti. Esses foram os dois grandes jogadores. Depois vieram outros, mas esses são os que realmente tiveram muito acima da média. O Câmara não é do seu tempo? Helder Câmara não é do meu tempo, mas eu conheci. Você conheceu? O Helder Câmara, ele teve em São Bernardo de 1968 a 1973. E ele começou, foi um dos primeiros professores. Ele disputou os Jogos Abertos de 73 em São Bernardo. Disputou também, e o Helder Câmara ganhou 3 Jogos Abertos para São Bernardo, liderando a equipe, né? Ganhou em 1968, 1970 e 1972. Ganhou 3 títulos de Jogos Abertos para São Bernardo. E em São Bernardo não ganhou? Não ganhou, não, em São Bernardo não ganhou. Eles ficaram acho que em 5º lugar. Eles não foram muito bem não. Mas a cidade foi campeã geral. Agora o Helder Câmara em 68, quando ganhou a medalha de ouro para São Bernardo nos Jogos Abertos de Jaboticabal, e eu sei bem isso porque eu estou preparando esse próximo livro, a História do Xadrez de São Bernardo. Em 68, quando São Bernardo foi campeão dos Jogos Abertos do interior, xadrez masculino, né, foi a primeira medalha de ouro da história de São Bernardo, não da história do xadrez, 68. Da história de tudo. De basquete, vôlei, handebol não tinha na época, mas futebol, natação, atletismo. Foi a primeira medalha de ouro da história tênis de mesa. De São Bernardo. Tênis de mesa, nunca tinha sido campeão. Mesmo com judô também não tinha sido campeão. Judô também era forte, tênis de mesa era forte. Suga. Sim, exatamente. E o xadrez foi o que realmente trouxe a primeira medalha de ouro da história de São Bernardo do Campo. Eu estou lendo aqui. Bate-papo com o escritor e apresentação musical de canções de Elton John,
ao piano com a cantora Clara Cries. Sim. Quem é Clara Cries? De Lima Santos. Tua irmã? Não, Clara Cries é a minha sobrinha. A sua sobrinha? Filha da minha irmã, exatamente. Sua sobrinha. Canta muito bem, já falei pra ela, vamos pro The Voice, vamos ganhar dinheiro. E o pianista Ela tem vergonha. Rafael Nogueira. Esse é um amigo dela que vai estar lá, tem pena de cauda lá na biblioteca, né? Gente, Então ó, vai ser um baita evento... programa, que seja um maior sucesso. Leva o livro do xadrez e leve o livro da ET como exposição. Sim. Né? Levarei então, Ademir, levarei. Legal? Sim. E olha, aquela câmera é sua. Ah, obrigado. Convida o povo do Brasil inteiro para estar sexta-feira, 7 da noite, na Dr. Flacker. Bom, pessoal, nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, eu estarei ali na Biblioteca Monteiro Lobato, que foi a primeira biblioteca de São Bernardo, né? Que foi remodelada agora em 2016, ficou muito legal, ficou muito moderna, né? E tão moderna que, para você ter uma ideia, tem um anexo, onde vai ser feito o lançamento do livro, que tem um espaço com piano de cauda. Então é uma coisa maravilhosa ali. E vou estar fazendo um lançamento desse meu livro aqui, As Meigas de La Corunha. É o meu terceiro romance juvenil, que ele trata principalmente de bullying, né, relação entre pais e filhos, entre irmãos, né? E ele tem um intertítulo que chama Romance e Magia ao Som de Elton John, né? Porque tem essa magia das meigas de La Corunha, né? Não vou exatamente dizer quem são as meigas, né? Por favor, se vocês puderem ler o livro, vocês vão gostar muito de conhecer as meigas, né? E ao som de Elton John, que é uma das minhas grandes paixões, né? E eu coloquei aqui, cada capítulo do livro é uma música dele, está musicado, do começo ao fim, né? Então fica aí o convite para vocês irem lá com a gente, tomar um vinho. Para quem não bebe, vai ter também água e refrigerante, tá? É isso, obrigado. Ricardo, obrigado, viu? Maior sucesso. Eu que agradeço, Sou teu fã. Obrigado. Eu muito mais e você. Gente, a gente fica muito feliz, né, de conversar com amigos queridos, né, como o Ricardo Cries, intelectual, forjado, criado aqui no Grande ABC, trabalhou com a gente no Diário do Grande ABC, tem um contato muito próximo, ele está sempre mandando lá a programação do xadrez, né? E a gente, poxa, mas não dá para pôr na memória xadrez, sabe? Eu sei. E de repente a trilogia completa. Que venha o livro sobre a história do xadrez em São Bernardo e a primeira medalha, aprendi hoje, primeira medalha de ouro do esporte são bernardense, 1968, com Helder. Nos Jogos Abertos de Jaboticabal. Jogos Abertos de Jaboticabal. Nos Jogos Abertos do Interior, né? Que era a grande competição da época. Com né? Helder Câmara. Helder Câmara liderando a equipe. E aqui da casa jogava o Joaquim Graeber, não sei se você já ouviu falar. De nome, assim. Ele era um dos jogadores da casa. Na semana que vem a gente vai inventar mais uma história. Vamos trazer aqui, no estúdio do Diário do Grande ABC, para falar da nossa região. Até lá, obrigado, um grande abraço, sucesso, Ricardo. Obrigado, Ademir.